muito ainda. Aí tem bastante assunto nisso aqui, eu vou até onde der. E aí, qualquer coisa, a gente continua na semana que vem e tal. Mas eu já vou avisando para vocês que para essa parte é muito importante fazer exercício. Fazer bastante exercício para se acostumar, porque tem muita possibilidade de exercício, sabe? Então, só para dar um toque aí. O monitor vai passar mais outra lista de exercícios essa semana. E aí eu peço que vocês façam, por favor, para vocês se prepararem mesmo direitinho para a prova. Tá bom. Então, aula passada, a gente viu duas leis de Newton, a primeira e a segunda lei. A primeira lei é o princípio da inércia, que fala que se um objeto está parado, né, repouso, ou ele está em MRU, que é velocidade constante, ele tende a continuar nesse mesmo estado, a menos que uma força seja feita sobre ele. Isso é o princípio da inércia. Um estado em que o objeto está parado, ou MRU, a gente chama de estado de equilíbrio. Tá? Beleza. A segunda lei fala que as acelerações são sempre causadas por alguma força. Então, a aceleração é causada por uma força. Se tem uma aceleração, tem uma força. E se tem alguma força sendo feita, vai ter uma aceleração, né? A força resultante. E ela fala que a gente pode medir quanto de força que a gente está fazendo através da fórmula massa vezes aceleração. Então, isso é basicamente o jeito que a gente define, na verdade, a quantidade de força, porque antes a gente só tinha... Deixa eu ver se eu vou ligar a câmera aqui de novo, só para ver se vai. Antes a gente só tinha uma noção intuitiva do que era força, né? Que é o quanto que dói o nosso braço quando a gente está segurando uma coisa pesada, o quanto que, né? Quanto esforço que eu estou fazendo para empurrar uma coisa. E agora a gente tem um jeito de medir isso, que é massa vezes aceleração. Essa massa vezes aceleração sempre vai ter uma unidade de quilo, né? Que é a unidade de massa, e unidade vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Não sei se vocês estão vendo aí. Aqui, metro por segundo ao quadrado. E quilo vezes metro por segundo ao quadrado, para encurtar, a gente chama de Newton, ou só N, né? A gente fala, a força é uma força de 20 newtons. Tudo bem. Mas tenta assistir depois. Vai estar tudo lá no YouTube. Beleza. Então, uma outra coisa que a gente tem que salientar aqui é que forças são grandezas vetoriais. Então, na física, e eu já falei um tiquinho disso lá nas primeiras aulas, existem grandezas vetoriais, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são exemplos delas, né? São massa, tempo e comprimento. Elas são sempre positivas e elas são o tamanho de alguma coisa, né? Elas só são dadas por um número, que eu chamo de módulo. Então, a massa é 3 quilos, é um número, o tempo também e o comprimento também. Grandezas vetoriais... não, tudo bem, gente. Tudo bem, deixa pra lá. Mas grandezas vetoriais... Opa, saiu minha tela. Tá, voltou. São, por exemplo, velocidade, posição, aceleração e força. Então, força é o que a gente está falando agora, né? Mas a velocidade a gente já viu posição e aceleração. A gente viu tudo em linha reta, né? Então, a gente não precisa ficar falando qual que é a direção, o sentido. O sentido é dado pelo sinal. Mas quando a gente está falando em um espaço 3D, onde você pode ir para qualquer direção e tal, isso daí muda. Isso daí você tem que dizer qual é a direção que você está indo, qual que é a direção da sua velocidade, onde que é a sua posição, você tem que falar, eu estou numa distância tal daquele lugar em uma direção específica. Então, um vetor, ao invés de ser só um número, ele é um número, mais uma direção e um sentido. Ele é uma seta. Então, tá aqui, ó, tá de azul aqui. Por exemplo, você tem um vetor, o módulo dele é o tamanho, o comprimento dele, sempre positivo, e ele vai ter uma direção. A direção é a reta na qual ele está em cima. Então, você tem a setinha desenhada em cima ao longo dessa reta, a direção é essa reta. Agora, o sentido é para que lado ele está indo na reta, da esquerda para a direita
ou da direita para a esquerda. Então, deixa eu falar aqui, por exemplo, força-peso, né, que é um exemplo bem comum, que a gente já viu ainda agora. A força-peso, ela é um vetor, como todas as forças são vetores. O módulo dela, como a gente viu na segunda lei, é massa vezes aceleração. E a aceleração da gravidade a gente normalmente chama de g, né, que é aquele 10 metros por segundo quadrado. Então, o módulo, que eu vou chamar só de P sem a setinha em cima, então o vetor eu vou chamar de P com a setinha em cima, e o módulo, que é só o tamanho dele, eu vou chamar de P sem a setinha. Vai ser massa vezes aceleração. E a direção dessa força vai ser vertical, ou seja, a linha que ela está em cima é a linha vertical. Eu posso falar a direção é vertical e o sentido é de cima para baixo, porque ela está sempre apontando para baixo, para onde ela está apontando. Beleza. Então, aí, só para esclarecer, a segunda lei, ela, na verdade, não é só uma igualdade força igual a m vezes a, no sentido que é o tamanho só da força, que é massa vezes aceleração. Ela também é uma igualdade de vetores. Isso significa que, além da força ser massa vezes aceleração, ela é um vetor que está na mesma direção do vetor aceleração. Ou seja, geometricamente, né, por exemplo, se você tem uma massa igual a 3 quilos, então o vetor força vai ser 3 vezes o vetor aceleração. Isso significa colocar o vetor aceleração 3 vezes, ó, um do lado do outro, para formar um vetorzão maior. Isso que é fazer uma soma de vetores. Então, além de tudo, além de ter esse valor, a força tem uma direção e um sentido, que é a mesma direção e sentido da aceleração, todas as vezes. Beleza. Aceleração que ela causa, né? Deixa eu só... Tá bom. Aí, quando você tem várias forças atuando juntas, você tem regras de como que elas se comportam, qual que é o efeito resultante delas. Por exemplo, se você está lá puxando uma caixa com uma força de 30 newtons, e seu amigo está te ajudando também puxando a caixa com uma força de mais 40 newtons. Então, você tem um jeito de medir a força resultante, que é a força total que a caixa vai sentir de uma vez. E aí, nesse caso, é simples, porque as duas forças estão sendo feitas na mesma direção e no mesmo sentido, né? As duas estão da esquerda para a direita, né? E a gente tem aí 30 newtons e 40 newtons, e a gente quer somar esses dois vetores. A soma desses dois vetores que estão na mesma direção e sentido é simplesmente um vetorzão, que é o tamanho dos dois juntos, né? Apontando na mesma direção e sentido. Beleza, faz sentido, né? Se eu puxar com uma força, meu amigo puxa com uma força maior, a força total é a soma das duas forças, normal. Agora, se, por exemplo, eles estão puxando em sentidos contrários, então a direção continua a mesma, que é horizontal, né? Horizontal, aqui. Mas eles estão puxando... Esse cara está puxando 30 newtons para cá, e esse cara está puxando com 40 newtons para cá. O que acontece é tipo um cabo de guerra mesmo, né? O que você acha que vai acontecer? Ah, eu estou puxando para cá, o outro está puxando para cá. Se a gente puxar com a mesma força, não vai acontecer nada, né? O negócio não vai acelerar. Então, a força vai ser zero. Se eu puxar um pouco mais forte, a caixa vem para o meu lado. Se ele puxar mais forte, a caixa vem para o lado dele. E aí a gente mostra isso na soma de vetores. Na soma de vetores, quando dois vetores estão em sentidos opostos, então eles estão na mesma direção e sentidos opostos. Então, eles subtraem e ganha o vetor que tem o maior tamanho, né? Então, tá vendo aqui tem o vetor 40, com tamanho 40, e tem o vetor de tamanho 30. O que sobra, então, quando a gente soma, eu estou falando que é somar mesmo, porque está em duas direções opostas, o que sobra é 10 newtons, que é 40 menos 30. Justo? Estou puxando 40 aqui, estou puxando com 30 aqui. Então, para todos os efeitos, é como se eu estivesse só puxando com 10 para esse lado. Só com a diferença das duas forças. Até aí, beleza. Agora, e se as direções forem diferentes? Porque eu não sei direito se vocês somar isso com isso, né? Como é que eu somo coisas que não estão em cima da mesma linha? Porque aqui é só somar, aqui é só subtrair, né? Está em direção oposta. E quando está na mesma direção é só somar. Mas quando não está na mesma direção? Aí a gente tem uma regra para como que as forças somam. E aí é o seguinte, pensa que tem deixa eu voltar aqui. Pensa que tem esse carinha aqui puxando
com uma corda, né? Essa árvore com uma força F1, uma força que ele está fazendo, e um outro carinha puxando aqui, só que perpendicular. Então, tem um cara puxando aqui, se eu olhasse de cima, é como se eu olhasse de cima e isso aqui fosse a árvore. Um cara está puxando nessa direção e o outro cara está puxando nessa direção. Então, qual que é a força total que a árvore sente com puxão nessas duas direções? Aí a gente tem como calcular a força resultante através da regra do paralelogramo, que é a regra de como que a gente soma vetores em geral. Que é o quê? A força resultante vai ser a força 1 mais força 2. Isso aqui é sempre verdade, eu estou somando vetores, não quer dizer números. Que vai ser esse vetor mais esse vetor. O jeito que eu faço para somar esses dois vetores é colar eles com a parte que não tem a seta aqui. Então, eu colei, esse é o de 30 newtons e esse aqui é o de 40. E fazer o paralelogramo deles. Então, eu fiz isso aqui embaixo, né? Aqui. Eu completei o paralelogramo. Significa que eu fiz o quê? Eu fiz uma linha para fechar aqui, uma linha do mesmo tamanho, 30. Eu formei o triângulo, né? O retângulo que eles formam. Fechei o retângulo. Quando eu fecho o retângulo, a minha força resultante vai ser a diagonal desse retângulo. Isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho uma força de 30 aqui, o tamanho dessa seta é 30. E o tamanho dessa seta é 40. Quanto que é o tamanho dessa seta aqui? Bom, o tamanho dela é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Isso é um triângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Então, a gente pode calcular o tamanho da hipotenusa dele usando Pitágoras. Então, se eu tenho uma força na horizontal e uma força na vertical, eu fecho o retângulo, que essas duas forças que elas formam, e aí pego a diagonal do retângulo, e a diagonal vai ser a minha força resultante. Como que eu calculo o tamanho dela? É por Pitágoras. Então, eu pego aqui, ó, força resultante ao quadrado, tem que ser o cateto ao quadrado, que é 40, mais o outro cateto ao quadrado, que é 30. 30 ao quadrado, né? E aí, a gente tem isso, vai dar força. Aí, o que eu fiz? Eu tirei raiz dos dois lados, né? Então, primeiro eu somei isso aqui, deu 25.000, e fiz raiz de todo mundo. Quando eu faço raiz de todo mundo, aqui fica só força resultante. E aqui fica a raiz de 25.000, que é 50. Então, eu chego no resultado de que a minha força resultante é 50. O que isso significa? Que a minha força resultante está nessa direção e o tamanho dela é 50 newtons. É uma certa direção aqui que é dada por isso, se você olhar de cima. Ou seja, a árvore vai cair para aí, ela não vai cair em cima de ninguém. Se os dois estivessem puxando, né, na mesma direção, a árvore ia cair em cima deles, ou na direção deles, enfim. Mas se eu tenho um puxando numa direção e outro na outra, a árvore vai cair no meio do caminho, em algum lugar. Esse lugar vai ser especificado pela direção e sentido dessa força. Tá bom. Agora, Então, isso é uma observação sobre coisas que a gente estudou antes, é que qualquer vetor, qualquer tipo de vetor, não só força, soma desse mesmo jeitinho. Que você pega... Então, se você tem dois vetores assim, tem um ângulo aqui, sei lá, entre eles, você faz o paralelogramo, então você faz uma linha aqui, idêntica a essa, e você faz uma linha aqui, idêntica a essa, não está perfeito, e aí você pega a diagonal desse negócio. Normalmente, vocês só vão ver quando esse ângulo aqui for 90 graus, porque é o caso que a gente sabe calcular. Mas no ensino médio, a gente vê outros ângulos também. Tá, então, quando a gente tem um movimento geral... Opa, pode falar. Quando alguém corta uma árvore, ela tem uma direção específica para cair? Quando você corta, tem. Tipo, cortar assim, com um machado, tem a direção específica que ela cai, mas depende de outros fatores. Depende da direção que você está batendo nela, de cima para baixo. Ela vai
ela vai entortando de acordo com a última parte que ela está presa ali, né, no tronco da árvore. Mas aí é mais complicadinho, assim, de ver. Agora... Bom, enfim. Mas ela cai de acordo com a direção que falta, né, ser cortada, e com a gravidade. Então, a gravidade puxa ela para baixo. E aí você vai ter os dois movimentos juntos, né, o movimento de ir para o lado e o movimento de ir para baixo da gravidade, e a árvore cai. Então, aqui a gente tem uma coisa parecida, que é composição de movimentos. Por que a gente só estudou movimento em linha reta? Porque, no fim das contas, todos os movimentos que existem podem ser escritos como composição de movimentos em linhas retas. Então, se você tem um movimento em 3D, ele é uma soma vetorial, soma de vetores, dos vetores de movimentos na direção X, na direção Y e na direção Z. Esse aqui é um caso em 2D, por exemplo. Né? Um caso que só 2D importa. Então, pensa que o cara pegou uma bola, está em cima de uma escada lá, pegou uma bola e lançou para frente, com uma velocidade inicial, velocidade Vx. Esse movimento, o que acontece, né? Um movimento com uma velocidade constante tende a continuar a velocidade constante, a menos que uma força haja sobre ele. Vai agir uma força aqui, mas não na direção direita-esquerda, né? Não na direção horizontal. Vai agir uma força na vertical, que é o peso. O que vai acontecer aqui? A velocidade vai continuar sempre a mesma, em todos os momentos. A mesma velocidade que eu lancei essa bolinha. Só que agora o peso vai começar a agir nela. E o que ele vai fazer? Vai causar uma aceleração. Então, aqui estava parado, né? Ela não caía nada. Não tinha nada. Velocidade y igual a zero, falando assim. E aqui ela ganha uma velocidade na direção y, que é 10 metros por segundo. De forma que eu posso dizer que a velocidade total é a soma dessas duas. A soma da velocidade que ela está indo para frente, mais a velocidade que ela está caindo. E o que vai dar a soma vetorial? Eu vou completar aqui o retângulo e achar qual que é o vetor resultante. Isso daqui é a velocidade total da bolinha. Isso vai acontecer em todos os momentos. Então, a gente sabe que tem uma aceleração, né? A aceleração da gravidade para baixo, que faz a velocidade na direção y aumentar. Então, essa setinha vai ficando cada vez maior, mas a gente sempre soma com a velocidade que a bolinha está indo para frente. Ó. E no final, a gente vai ter uma trajetória, né? Que é a trajetória que passa por essas velocidades. Assim, bem ruim, tá bem ruim, mas é tipo isso. Que é a trajetória que a bolinha vai fazer de verdade. Mas, olha só o que a gente está fazendo. Isso é só uma composição de um MRU na direção X e do MRUV, que é a queda, na direção Y. E, tipo, todos os movimentos vão acabar sendo composição de 2 movimentos, ou de 3 movimentos, se tiver em 3 dimensões diferentes. Então, qualquer tipo de vetor soma desse jeito, não só força, mas também a velocidade, por exemplo. E por isso que é suficiente a gente estudar movimentos em linha reta, para depois a gente só somar eles vetorialmente. Então, ok. Aí eu coloquei um exercício aqui, ó, para fazer junto, para falar para vocês como é que isso costuma aparecer, né, em exercícios, como é que a força ser um vetor aparece normalmente, para você usar a primeira lei e segunda lei também. Então, pensa que tem um moço e uma moça segurando essa cesta aí de uvas, cada um com uma força. Eu sei a força que a moça está fazendo. A moça está fazendo uma força de 150 newtons. E eu sei que a massa da cesta é 25 quilos. Lembra que eu falei a diferença entre massa e peso, né? Então, a massa da cesta é 25 quilos. Qual que é o módulo da força que o moço faz, que ele tem que fazer para manter a cesta erguida? Então, aqui, ó, o que acontece é que eu acabo tratando a cesta como se fosse um ponto, porque ela só... Bom, eu só me preocupo com o ponto dela, de novo, aquela discussão, né? E aí eu trago todas as forças para poder somar elas, eu colo todas as pontas, né? Sem ser as pontas da ponta da seta, mas o começo das setas, para poder somar essas forças. O que eu quero aqui? Então, eu quero que a cesta fique erguida parada. Mas a cesta erguida parada significa o quê? Que ela, em particular, não tem aceleração, né? A aceleração é zero.
Então, pela segunda lei, a força total que está sendo feita nessa cesta é zero. Ela não está se mexendo. Se ela estivesse com velocidade constante, também seria zero. Mas nem se mexendo ela está, então é mais zero ainda, né? Então a aceleração é zero, então a força resultante também é zero. É isso que eu quero, né? Eu quero segurar a cesta em cima do chão, acima do chão, os dois. Então o que tem que acontecer? A força resultante é a soma de todas as forças que estão agindo na cesta. Quais são todas? Eu tenho uma força que a moça está fazendo, que é F1, o moço está fazendo uma outra força, e tem uma outra força, que é a força peso, que a gente sabe que é a força que atua sobre todos os objetos que estão aqui ao redor da Terra, mesmo que estejam erguidos e tal. Então, a soma dessas forças tem que ser zero. A soma vetorial, não a soma dos números, não a soma 20 mais 30, não, a soma dos vetores tem que dar zero. Aí, ou seja, vetor F1 mais vetor F2 mais peso. Aí, o que acontece? Eu vou chamar o vetor F1 mais o vetor F2, essa soma, primeira soma aqui, de F. E o que é essa soma? Essa soma é justamente fazer aquilo que a gente falou, completar o paralelogramo desses dois, então completar o retângulo e pegar a diagonal dele. Pegar a diagonal dele. Isso é a força F, que eu chamei de F. Agora a gente sabe que, então, agora mudando o nome, F mais P tem que ser zero. Ou seja, mas agora F e P estão na mesma direção, então, se elas somam para zero. Quer dizer que elas estão na mesma direção, têm tamanhos iguais e têm sentidos diferentes. É o único jeito de duas coisas somarem para zero, né? Dois vetores, elas terem mesmo tamanho, mesma direção e sentidos opostos. Ou seja, eu quero que o tamanho... Então, F é igual a menos P como vetor, mas o tamanho de F é igual ao tamanho de P, né? Isso é o módulo. Então, F é igual a menos P porque um está para cima e o outro está para baixo, mas o tamanho tem que ser igual. Então, eu vou calcular qual F2 eu preciso, né, que é a força que o moço faz, para ter uma F de forma que a força seja igual ao peso. Então, eu vou conseguir deixar a cesta erguida. Como é que faz isso? A gente faz a mesma conta de lá. Como F é igual a F1 soma vetorial com F2, significa que ela é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Você pode pegar esse triângulo aqui também, ó. É o mesmo triângulo, na verdade. Eles têm os mesmos lados. Então, fazendo isso, você acha que isso aqui é hipotenusa. Um dos catetos é F1. E F1, o problema deu, é 150. Então, fica força ao quadrado, né, que é hipotenusa, igual a 150 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Esse tamanho aqui é F2, porque ele é o mesmo desse tamanho aqui, já que isso é um retângulo, né? Então, F2 ao quadrado aqui. Então, isso aqui é Pitágoras. Fiz Pitágoras, consigo descobrir, né, tirando raiz dos dois lados, qual que é a força. Força F, então, é raiz de 150 mais F2 ao quadrado. Beleza? Eu quero, então, que isso seja igual, tenha o mesmo tamanho do peso. Quanto que é o peso? Bom, pela segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Então, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que é o quê? A massa era 25 quilos e a aceleração da gravidade era 10 metros por segundo quadrado. Então, dá 25 vezes 10, que dá 250, tá? Então, tá aqui, 250. Você escreve quanto que é o peso, você escreveu quanto que é o peso, você escreveu quanto que é F, em termos de F2, que você não sabe quem é. Agora, faz que um é igual ao outro, é isso que você quer, que peso seja igual a força. Aí eu fiz aqui, peso igual a força, e elevei tudo ao quadrado, né, porque eu quero me livrar dessa raiz. Então, quadrado de uma raiz é a coisa que está dentro da raiz. Opa, você quer que eu explique as forças? Tá. Então, aqui, o moço está fazendo... Deixa eu pegar aqui. O moço está fazendo essa força aqui, F2. A moça está fazendo essa força F1. E a gente sabe que existe uma outra força, que é a força peso, que é a força que a Terra faz em todo mundo.
Agora, ele falou que a cesta está erguida. Significa que ela está parada, acima do chão. Se ela está parada, então ela tem aceleração igual a zero, certo? Ela tem aceleração igual a zero. Se a aceleração é zero, significa que a força que ela está sentindo é nenhuma, pela segunda lei. Então, a segunda lei não fala que força é igual a massa vezes a aceleração? Se a aceleração é zero, então a força é zero. Tá. Agora, ou seja, a soma de todas as forças que existem em cima desse corpo, né, que são essas três, tem que dar zero para isso acontecer, para eles conseguirem estar com a cesta erguida ali. Aí o que eu estou fazendo é somando tudo, mas eu primeiro somei F1 com F2, para depois somar com P. F1 com F2, a gente soma com a regra de soma deles, que é fazer esse quadradinho, esse retângulo, e pegar a diagonal dele. Então, F1 mais F2 vai dar essa força F aqui, que é essa que está na direção vertical. A gente sabe que F mais P tem que ser zero, né? É isso que a gente estava querendo, que todas as forças somadas deem zero. Mas aí, para isso acontecer, a direção do F tá na mesma direção, F, tá na mesma direção do peso, que está aqui para baixo. E tem o mesmo tamanho, porque é só assim para as duas somadas darem zero, que é isso aqui. Uma é menos o outro, né? Uma é menos a outra. Então, tudo que você quer, tudo que você precisa, é que o tamanho desses dois vetores sejam iguais. Então, eu escrevi aqui, ó, sem a setinha agora, falando só do módulo, né? Que é só o tamanho. O tamanho dessas duas coisas tem que ser igual. Aqui eu estou calculando qual que é o tamanho de cada uma. Então, eu calculei o tamanho da F, que é mais complicado, porque a F é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Então, você tem o triângulo retângulo, tá aqui ele. E F, o tamanho de F é a hipotenusa desse triângulo. E aí você faz Pitágoras. Então, F ao quadrado igual a F2 ao quadrado mais F1 ao quadrado. F1 você já sabe, que é o 150, e o F2 não. Então, eu deixei F2 mesmo, tá vendo? Aí eu calculei o quanto que é F. Agora, eu calculo o quanto que é P. Só que P é o peso. Peso é massa vezes aceleração, que é massa vezes aceleração da gravidade. Sempre, para qualquer objeto. E ele já me deu a massa lá no problema. Ele falou que é 25 quilos. Então, o peso é só 25 vezes 10, que é 250. Agora que eu achei esses dois valores, eu lembro que o que eu queria é que eles fossem iguais. Então, eu pego e igualo as duas expressões que eu achei. As duas que estão em laranja. Tá? Então, essa que está em laranja é raiz. Essa primeira aqui é raiz de 150 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E essa segunda aqui é só 250. Isso é a mesma coisa que falar que F é igual a P. Só substituir o valor que deu, que eu calculei. E aí, fazendo a conta aqui, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, que a igualdade continua valendo, né? Porque eu elevei as duas coisas. E aí, quando eu elevo, fica só aqui, elevo uma raiz ao quadrado da coisa que está dentro da raiz. E aqui fica 250 ao quadrado. Aí eu vou deixar o F2 desse lado da equação, do lado esquerdo, e passar o 150 para cá, com menos, né? Subtrair 150 ao quadrado. Aí, se você calcular 250 ao quadrado, vai dar isso, e 150 ao quadrado vai dar isso. É só fazer 150 vezes 150 e fazer a continha. Tá? Quando você fizer uma coisa menos a outra, você vai conseguir dar 40 mil. Então, F ao quadrado vai dar 40 mil quando você fizer a divisão, a subtração. E aí, você, de novo, tira a raiz dos dois lados, né? Porque o negócio está ao quadrado. Se alguma coisa ao quadrado é 40 mil, então a coisa é raiz de 40 mil, né?
Eu tiro raiz dos dois lados. E o quadrado cancela. Então, dá raiz de 40.000, que dá 200. É uma conta bem grandinha, né? Essa daqui, mas é um exemplo bom, assim, de treinar. G é a aceleração da gravidade, José. Então, lembra que força é igual a massa vezes a aceleração. E essa aceleração é G. Esse G é igual a 10 metros por segundo quadrado. É a aceleração com a qual todo o corpo cai. Beleza. E aí você achou, então, igualando força igual a peso, a força, que é a força, essas duas igual ao peso, você achou quanto que tem que ser a força que o cara tá fazendo, que é essa aqui, ó, a F2. Ela tem que ser 200. Porque se essa for 200 e essa aqui for 150, né, que foi o que o problema já disse que é, elas conseguem equilibrar esse peso aqui, que é 250. Então, ó, revisem esse tipo de coisa aqui. Eu sei que ficou bem poluída a tela. Depois eu vou dar uma limpada aqui. Mas é isso. Então, quando eles te falam que uma coisa está parada, isso quer dizer que a aceleração dela é zero, em especial, né? Se a aceleração dela é zero, a força total, a soma de todas as forças que está em cima desse negócio, tem que dar zero. E aí você consegue achar quantidades usando isso, falando que a força tem que dar zero, a soma de todas. Então, esse é um exemplinho de esquema de forças, que é uma coisa que vai aparecer bastante, assim. Mas não vai aparecer muito tão complicado, não. Acho que esse é o caso mais complicadinho, assim, que poderia aparecer de conta, né? Então, vamos lá. Agora que eu já falei sobre como o vetor é uma grandeza, como força é uma grandeza vetorial, vamos falar da terceira lei de Newton, finalmente, que é a última. Então, a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Ela fala que se você tem dois corpos, um corpo A, né, objeto, enfim, que um objeto aplica uma força em outro objeto, por exemplo, eu aplico uma força numa coisa que está aqui em cima da minha mesa, existe uma outra força que tem o mesmo tamanho, mesma direção, mas o sentido é oposto da que eu apliquei. Ou seja, se eu empurro a minha garrafa aqui para frente, a minha garrafa também está me empurrando para trás com a mesma força. Então, força é sempre aplicada de alguém sobre alguém. Eu aplico força na garrafa, a garrafa aplica força sobre mim. Força, peso. A Terra está aplicando a força, peso sobre mim. É a força com que a Terra está me puxando. Então, toda vez que você tem dois agentes, um aplicando força no outro, o outro também está aplicando força no um. Força do mesmo tamanho, só que o sentido oposto. Então, o primeiro exemplo aí que a gente tem é esse carinha aí empurrando um bloco. Ele está empurrando o bloco com essa força que eu chamei de FPC, que é a força que a pessoa faz na caixa. Então, pessoa-caixa, né? E aí a caixa está fazendo uma força na pessoa do mesmo tamanho, sentido oposto. Tem a mesma intensidade. Então, o que vocês acham? Essas forças se anulam? Se as forças se anulassem, né? Significa que nada vai se mexer. Vocês acham que as forças se anulam? Sim ou não? Se a força se anular, nada vai ter aceleração, né? Pela inércia. Tá. Olha, isso é uma confusão muito comum, mas vou já explicar o que acontece. Se existe essa lei de que toda vez que eu empurro uma coisa, existe uma força contrária no mesmo sentido, né, mesma direção, sentido oposto e tal, significa que as forças sempre anulariam, não teria nada com aceleração na natureza, por essa lei ser verdade. Mas isso não é verdade porque a gente só soma forças que estão agindo no mesmo corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cara empurrando essa caixa, eu não olho as forças neles dois ao mesmo tempo. Eu olho ou só a caixa ou só o cara.
Então, essas forças, apesar delas terem mesmo sentido, direção, mesma direção, de sentidos opostos e mesmo tamanho, elas não se anulam porque elas não estão atuando no mesmo objeto. Então, a gente sabe, né, pela prática, que eu consigo sim empurrar uma caixa para frente e ela ganhar aceleração e ir para frente. E eu ficar parada onde eu estou. Então, as forças não se anulam. Mas é por causa desse detalhe, de que a gente só pode somar forças se a gente está olhando forças que estão sendo feitas em um objeto só. Outro exemplo, que é bem parecido. A pessoa com o skate se dá um impulso na parede para ela poder ir para frente. A pessoa acelera? Sim. Mesma coisa. A pessoa consegue acelerar. Mas existe força de ação e reação. O que, que é? Ela faz uma força na parede com a mão dela, que é a força de ação, e a parede faz de volta uma reação nela, de mesmo tamanho. Reação. Agora, o jeito que a reação acontece pode muito bem ser diferente do jeito que a ação, do que a ação faz. Então, aqui a reação vai ser a responsável por fazer a pessoa ir para frente. A ação vai ser feita na parede, mas a parede não vai para frente, ou ela não vai cair, não vai acontecer nada, porque ela tem outras forças que prendem ela aqui no chão, por causa do jeito que foi construída. Então, você sabe, se fosse uma parede, né, que não tivesse reta, que não tivesse fixada no chão, aí sim a parede ia cair. Se você empurrasse ela assim para dar um impulso, ela ia cair. Mas como ela está grudada no chão, ou ela tem um atrito com o chão, ela não cai. Então, apesar de que são forças do mesmo tamanho, não necessariamente elas fazem o mesmo tipo de coisa e elas não se cancelam. Tá. Exemplo 3, que é o exemplo mais interessante. A força-peso. Então, a terceira lei de Newton fala que toda ação tem uma reação. Toda força vai ter uma força de reação. Então, eu pergunto, qual que é a reação do peso? Porque o que é o peso? O peso é a força que a Terra faz sobre mim. É a força que a Terra me puxa para o centro da Terra. Mas, pelo como funciona a ação e reação, isso quer dizer que eu tenho que estar fazendo uma força na Terra, puxando a Terra para mim, né? Se a Terra está me puxando, força da Terra sobre mim, eu estou puxando a Terra, força de mim sobre a Terra. Essa é a reação. E isso parece muito estranho, porque a gente não puxa a Terra, né? Parece. Mas é verdade, é isso mesmo que acontece, na real. A gente tem um peso, o nosso peso, que eu vou chamar de peso da Terra sobre mim, ou força que a Terra está fazendo sobre a pessoa. E toda vez que alguém tem peso, existe a reação desse peso, que é a força que a pessoa está fazendo na Terra. Então, eu também, ou vocês também, todo mundo, puxa a Terra com o mesmo peso, com a mesma força que a Terra puxa você. Qual que é a diferença? Por que isso não faz diferença para a Terra? Porque a massa da Terra é muito grande. Então, lembra lá que força é sempre massa vezes aceleração, né? O meu peso é a minha massa vezes a aceleração da gravidade. E a gente acabou de ver que, pela terceira lei de Newton, a reação é do mesmo tamanho, né? A força de ação e a força de reação são o mesmo tamanho. Então, a força de reação, que é essa que eu chamei de PT, que é da pessoa na Terra, ela vai ser o quê? Ela vai ser o mesmo tamanho da P, só que ela é massa vezes a aceleração da Terra. E a massa da Terra é muito grande. Se essas duas coisas têm que ser iguais, por causa da lei de ação e reação, significa que m vezes g é igual a mzão vezes a t, que é a aceleração que eu faço na Terra por causa da força que eu faço nela. Se eu dividir os dois lados por m, aqui vai cancelar, e eu vou ter que a aceleração da Terra, que é esse lado, vai ser massa vezes g vezes a massa da Terra. Como a massa da Terra é muito grande, e ela está aqui no denominador, esse negócio é muito pequeno.
a massa da Terra é muito maior que a sua massa, então esse número é muito pequenininho. Significa que você está sim puxando a Terra com uma aceleração. Você está fazendo uma força sobre o centro da Terra com seu, né? Mas a massa da Terra é tão grande que essa força não é suficiente para acelerar ela em nada. Então, praticamente nada. Então é por isso que a gente acha tão estranho. Mas a lei de ação e reação vale para todas as forças, inclusive para o peso, dessa forma aqui que eu falei. E aí, se você olhar astros com massas maiores, por exemplo, a Lua, aí sim você consegue pensar melhor, assim, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra também. As duas se atraem e tem com forças contrárias. Isso é ação e reação. A gente vai ver um pouquinho disso mais tarde, na aula que eu vou dar de astronomia. Mas beleza. Então, agora tem mais uma coisa. A gente tem a força-peso sobre a gente o tempo todo, né? Se a gente está na Terra, tem a força-peso atuando na gente. Se a gente dá um pulo, ainda tem, porque a gente ainda está perto da Terra. Sempre tem. Mas a gente está... Mas força significa que a gente acelera. Então, a força-peso para baixo devia significar que a gente acelera para baixo. Mas quando a gente está no chão, a gente fica parado, né? Por que a gente fica parado? E a razão disso é que existe uma força que o chão faz sobre a gente, que equilibra a força-peso. É só por isso. Esse é o único jeito da gente ficar parado. De tem uma força para baixo. Se a gente está parado é porque precisa existir uma força para cima. Senão a gente estaria caindo, né? A gente estaria com aceleração para baixo. E essa força para cima é a força que a gente chama de força normal. É a força que uma superfície faz toda vez que a gente comprime ela. É a força de reação dessa superfície. Então, a gente pisando no chão, a gente faz uma força de compressão no chão, que eu chamei aqui de N', PC, da pessoa sobre o chão. E o chão tem a reação dele, que é a força do chão sobre a gente. O chão na pessoa, que vai ser justamente essa aqui que vai equilibrar o peso. Então, normal é igual a peso nesse caso. Aí, beleza, mas atenção, isso aqui não significa que a normal é a reação do peso. A normal é a reação da compressão que você está fazendo no chão, não do seu peso. Um outro exemplo de força normal é essa que eu já mostrei aqui da parede. Então, qualquer superfície, na real, você faz uma força na superfície, ela faz uma força de volta. É por isso que você pega na mesa, empurra a mesa para baixo, a mesa está fazendo uma força de volta, senão a sua mão estaria indo para baixo, né? E essa força, ela tem um limite, que é o limite que a mesa quebra. Então, toda vez que você faz uma força numa superfície, a superfície equilibra essa força exatamente com o mesmo tamanho, pela ação e reação, até que ela não aguente mais fazer isso, né? Até que a força seja grande o suficiente para quebrar isso. Então, isso é a força que a gente chama de força normal. Ela é chamada de força normal porque na matemática, normal é quando o negócio faz 90 graus. E aí, essa força, ela sempre faz 90 graus com a superfície que você está olhando. Então, se eu estou pegando aqui na mesa, essa força está na direção 90 graus da mesa. Ela está normal à mesa, é isso que significa. E por isso que esse é o nome dela. Aí, a observação que eu fiz aqui, ó. Lembra, porque muita gente confunde. A normal não é a reação do peso, não é a força de reação do peso. Então, você tem aqui o exemplo do livro. O livrinho está fazendo... Ele tem o peso dele e ele tem uma força normal que a mesa está fazendo sobre ele. Essas são as duas forças que atuam no livro. Essa normal que a mesa faz sobre o livro é a reação da normal que o livro faz na mesa. As duas são forças normais, ou de compressão. Então, essa normal é a reação dessa normal, e a força-peso é a reação da força-peso que o livro faz sobre a Terra. Então, é uma coisa boa de observar. Apesar de que, nesse caso, elas têm o mesmo tamanho, elas não são ação e reação uma da outra, até porque elas estão agindo no mesmo corpo. Então, ação e reação é sempre em corpos diferentes. Eu faço força ali e o negócio faz força aqui. Tem peso e normal agindo no mesmo objeto, então não pode ser ação e reação. Aí aqui, não vou explicar muito, não vou falar muito sobre isso, que quero falar outras coisas, mas aqui é um exemplo onde a força normal não vai ser igual à força peso, só para vocês verem que não precisa ter uma relação. Elas não precisam ser iguais sempre. E muitos problemas que estão na horizontal, né, tem uma mesa na horizontal,
a força normal vai ser igual à força peso. Mas, por exemplo, se o seu plano for inclinado, a força normal vai ser na direção que faz 90 graus com esse plano. Então, você tem uma como é que chama? Uma rampa, né? A normal vai estar na direção que é perpendicular à rampa. E o peso vai continuar para baixo, porque o peso é sempre para baixo. Então, eles não vão ser mais do mesmo tamanho, na verdade, porque o peso vai acabar sendo maior do que a normal. Ele vai ser uma hipotenusa, a normal vai ser um cateto. Então, tipo, vai ser maior, com certeza. Só um caso. Então, a gente tem, eu falei aí de dois tipos de força, força peso e força normal, que aparecem em muitos problemas de física. Que é basicamente a força peso tem sempre o mesmo valor, que é massa vezes gravidade, né? Aceleração da gravidade. E a massa é a massa que você tem, e a aceleração da gravidade é sempre 10 metros por segundo quadrado. A normal é uma força que pode ter vários valores. Por exemplo, se eu fizer uma força nessa mesa, ela vai me responder com a mesma força que eu estou fazendo. Se eu fizer uma força mais forte, ela vai responder com uma força mais forte, então ela muda. Então aqui você vê o bonequinho aqui mostrando isso. E existem vários outros tipos de força. O atrito é uma força que eu já falei um pouquinho, né, sobre ele, quando eu estava dando aquele exemplo da moedinha em cima do papel. Quando eu tiro o papel devagar, a moedinha é levada junto com o papel, lembra? Quando eu fiz esse experimentozinho. Então, falei um pouquinho. A força de atrito é uma força que é uma força devido à superfície ser rugosa. Ela é a força que surge contrária ao movimento, que te freia quando você está numa superfície que ela é cheia de mondrongos, cheia de montinhos, né? Mesmo que não seja aparente, mesmo que ela pareça lisa, lá no nível atômico vai ter um monte de átomos que vão estar dispostos de uma forma irregular. Então, vai ter sempre algum atrito em todas as superfícies. E aí, então, se você tenta acelerar um bloco, você vai sofrer uma força de resistência nesse bloco. E essa força vai variar de tamanho, que nem a força normal varia de tamanho. Então, quanto mais forte você empurrar, maior a força para trás também, querendo fazer o objeto ficar parado. Você tenta empurrar, o objeto fica parado. Tenta empurrar, o objeto fica parado. Até que você empurra com força suficiente que o objeto consegue andar. Então, a gente tem a força de atrito estático, que é essa que faz força até a gente conseguir empurrar o objeto, finalmente, né? E a força de atrito dinâmica, que é a força que a gente precisa para o objeto continuar andando, né? É por esse motivo principal que Aristóteles achava aquele negócio de que se você não estivesse empurrando, o objeto ia parar. Porque, né, parecia isso, mas é por causa do atrito que todas as superfícies têm que faziam o objeto parar. Isso daí parece ser uma coisa que atrapalha, né? Força de atrito, tipo resistência do ar, essas coisas. E a gente fica tipo, nossa, isso é ruim. Não vamos tentar desprezar isso, vamos tentar achar problemas que não tenham isso, porque isso é chato. Mas, na verdade, a força de atrito tem um outro lado, que é o lado que ajuda a gente a fazer as coisas, na verdade. Ela é essencial para a natureza e para como tudo funciona. Alguém sabe por que um carro consegue andar? Por que um carro consegue acelerar? Qual que é a força que o carro faz? Qual que é a força que o carro tem que acelera ele? Alguém consegue dizer? Pode mandar aí no chat. O que faz um carro andar? Qual que é a força? Pode falar qualquer coisa aí. O que vocês acham? Agora, gente, o que o carro acelera? O carro não acelera, ele acelera do nada, ele é uma força divina que faz ele acelerar. O que faz o carro andar? A gasolina. O motor. Tava pensando. Acho que fica explodindo alguma coisa dentro dele e aí ele anda. Pois é. Então. Pneu e a força de atrito. Ó, tem gente aí que já sabe, ó. Tem gente aí que tá sabendo os rolês. Então, é o seguinte. Sim, o carro anda por causa do motor dele. Mas qual que é a força que no final
faz ele ir para frente? Porque é o seguinte, o motivo pelo qual uma coisa está acelerada é uma força agindo sobre o objeto. Então, por exemplo, se o meu mouse aqui está indo para frente e eu estou empurrando ele indo para frente, é porque eu estou fazendo uma força sobre esse mouse e não ele nele mesmo. Um objeto não consegue fazer uma força nele mesmo para ele andar, apesar de que o carro tem um motor, né? Então, o carro tem um motor, você fala, a força que o carro anda é a força que ele mesmo gera. E, de certa maneira, está certo, mas não completamente. Por exemplo, se eu tentar me empurrar para trás aqui, empurrar meus ombros para trás, eu vou conseguir me empurrar para trás sozinha? Não, tipo, é impossível. Eu estou fazendo uma força sobre mim mesma e a normal, né, do meu corpo tá voltando para mim mesma. Todas as forças, soma de todas elas dá zero no final das contas. Eu não consigo me empurrar para trás. Como é que o carro consegue se empurrar para trás? Ele não consegue. O que ele faz é o seguinte: o motor funciona, né? Ele explode lá e tal, e ele faz a roda girar. O movimento de girar a roda, não sei se eu botei, não botei, mas o movimento da roda girar empurra o chão. Você faz uma força no chão com a roda, quando você gira ela, e aí o chão faz o quê? Reação. Então você fez uma ação, que foi empurrar o chão te empurra de volta. E a força que é responsável por fazer o carro ir para frente é a força de atrito do chão, que é essa reação. Então você empurrou o chão para trás, o chão te empurrou para frente, e é isso que está te fazendo andar. Então, pensa num chão. Cadê? Pensa se o chão fosse liso e você tivesse um carro tentando andar aqui em cima. Professora, que força que age sobre nós para que a gente consiga mover sem precisar de nada nos tocando? Exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Vou chegar aí. Você anda, né? Você anda. O que você faz quando você anda? Ah, tá. Então, calma. Entendi. Para você levantar o braço, a força que está agindo, são a força das suas próprias células, do seu próprio corpo, dos seus próprios músculos, estão mandando impulsos e tal. Mas é sempre numa direção, tipo, esse seu braço está mandando força para esse seu braço, que está mandando força para sua mão. É todo um processo complicado, mas como está tudo colado uma coisa na outra, você consegue se mexer. Você não precisa que tenha alguma coisa extra aqui, ó. As coisas extras que fazem cada parte se mexer são as partes anteriores dos seus braços e até chegar no seu corpo. No final das contas, você tem o quê? Você mexe o seu corpo. Se você não tivesse no chão, você ia se empurrar para o lado, assim. Mas o chão está prendendo o seu pé lá embaixo no atrito. Então, você fica reto, né? Enquanto o seu braço mexe. Então, é um negócio assim. Mas tá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Você tem, então, o carro. E aí, o que acontece? Se ele tiver numa superfície totalmente lisa, ele vai tentar empurrar o chão e ele não vai conseguir. A roda vai só girar direto. E o chão não vai fazer força nenhuma contrária, porque não tem atrito. O que vai acontecer? A roda vai ficar girando, por exemplo, num gelo, né? E ela não vai sair do lugar, que é o que acontece quando o carro fica emperrado, né? E andar é a mesma coisa. Quando você anda, você empurra o seu pé no chão, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente, com a força de atrito, que é a força de reação da força que você está fazendo. Então, você faz uma força no chão, que é a força com o seu pé no chão aqui, que você faz a força muscular, sei lá. O chão te devolve uma força de atrito que age no seu pé. E aí você consegue se impulsionar para frente. Então, tanto o movimento de um carro quanto o movimento de andar só acontecem porque existe a força de atrito. Se você tentasse andar também num negócio de gelo, né, numa superfície toda lisa, você ia ficar correndo no mesmo lugar. Você não ia conseguir ir para frente de jeito nenhum. Você não ia conseguir ter aceleração. Então, a força de atrito é bem importante nesse sentido.
Tá. Deixa eu ver, então. A gente já está passando do tempo. Eu vou deixar isso aqui, esse problema aqui de tarefa, viu? Então, tentem fazer esse exercício aqui para casa. Vai ter lista também, mas façam esse exercício aqui para a próxima aula, que é um exercício muito clássico de diagrama de forças e tal. Eu acho que faltou desenhar aqui, tem uma força de atrito aqui, ó, força de atrito. Então, normalmente a força de atrito funciona contra o nosso movimento, contra a direção que a gente está indo, mas às vezes é a favor. No caso de andar e no caso do carro, na verdade é o atrito que faz a gente ir para frente. Então, a força de atrito está na mesma direção do nosso movimento. Mas é isso. Como já acabou, nas aulas que vem eu vou falar um pouquinho aí de outros tipos de força, que são a força elástica e a tensão, e começar outro assunto novo. Vocês têm mais alguma dúvida? Não sei se ficou claro. Eu estou pensando na sua pergunta, José, na verdade, sobre a força que faz a gente, né, conseguir levantar o braço, por exemplo, sem estar tocando em nada. A gente, ultimamente, sempre está tocando no chão, por exemplo. Então, sei lá, sempre vai ter uma força que está agindo sobre você também, que vai estar te impedindo que esse esforço aqui te mande para trás. Mas eu vou pensar melhor na aula que vem, eu vou te dar uma resposta melhor sobre isso daí. Opa. Deixar os slides lá no Classroom. Façam os exercícios, não se atrasem não, viu? Tá. Deixa eu ver se eu... Para a gravação.